Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com o projeto Inventário de Oralidades. Esse é um projeto contemplado pela Lei Nelson Seixas, onde estamos fazendo podcasts de conversas com pessoas muito agradáveis da arte, da cultura. E estou aqui com a Carolina Campos. Eu sou o David Balti, artista da dança, contador de histórias. E a Carol vai falar um pouquinho quem ela é, que vai entrevistar junto comigo, viu? Bom, gente, mais uma vez, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vai depender do horário que cada um está assistindo aí. Eu sou a Carolina Campos, também sou artista da Cia Apocalíptica, sou bailarina, sou atriz, contadora de histórias e hoje entrevistadora junto com o David. E hoje nós temos aqui dois expoentes da dança riopretense, da dança estadual aqui de São Paulo. Duas mulheres incríveis, com histórias maravilhosas, que vão trazer um pouquinho de tudo isso pra gente. Então, vou pedir para que elas se apresentem e aproveitem e já contem como começou essa história de vocês com a dança. Sou Creuza Arruda, tenho 68 anos, 69 anos já, daqui a pouco tem 70. Sou da dança desde que me conheço por gente. Né? Sou diretora do Balé de Rio Preto e hoje também sou coordenadora do Bloco do Saci, que está aí para o carnaval, né? Estou correndo que nem louca para botar esse carnaval na rua. E é isso, estamos na luta. Comecei na dança... Vixe, Maria, não lembro o ano mais não, porque a cabeça não anda tão boa. Mas faz 39 anos que eu estou na dança, 40, por aí. Comecei como professora, assim, de cara, né? Porque eu era jogadora de basquete, cheguei em Rio Preto com 2 filhos, abandonando o basquete, porque eu estava grávida, tive que abandonar. E cheguei em Rio Preto, fui fazer aula de dança, porque, né, para fazer alguma coisa. Precisava fazer exercício, porque a vida inteira eu joguei, né? E aí fui numa academia que tinha perto de casa, chamada Performance. Nessa academia, eu comecei a fazer aula. Aí, com 2 meses de aula, a Dioneia Sampaio, chegou em mim, botou um monte de disco na minha mão e falou, vai dar aula. Aí eu falei, como? Ela falou assim, você faz aula melhor que a professora. Vai dar aula, a professora não pode, ela está doente e eu não tenho ninguém. Dá aula hoje, você vai sair bem. Me deu um monte de disco, que eu fui para a sala. Dei uma puta aula de condicionamento físico do basquete, né? Porque falei, vou fazer o quê? Foi assim que eu entrei na dança. Porque dessa aula, que era uma aula de aeróbica, eu misturei tudo ali. Tudo que veio na minha cabeça de condicionamento físico, de tudo que eu fazia um pouco, adorava dançar, dei dança, dei tudo. Pronto. Passou que as alunas não quiseram mais a professora. Dispensaram a professora e a Creuza virou professora de jazz, de balé, de aeróbica, alongamento, tudo que tinha na academia eu dava aula. E aí eu saí correndo para o mundo atrás de tudo que ia ser, curso. Vamos fazer curso. Aí fui para São Paulo, Rio, viajava que nem louca atrás para me aperfeiçoar. Né? E passando tudo isso, fiquei com a Dioneia um monte de tempo. Aí o SESC abriu uma audição para contratar bailarinos para o grupo de performance do SESC. E eu fui lá fazer a audição. Passei na audição. Eu tinha 120 bailarinos prestando e passaram 22. E eu era uma das 22 bailarinas. Nossa. Foi assim que eu entrei na dança. Eu não dançava nada. Só dava aula porque me botaram dando aula, né? Mas, vamos lá. Fui atrás, corri. E daí foi, assim, uma coisa acontecendo atrás da outra. Porque aí a gente montou lá um grupo de dança, chamava Cio da Terra,
né? Eu, a Elô, a Ângela Tramonte, nessa época. Então, a gente formou um grupinho de dança. E desse grupinho, quando abriu essa audição do SESC, eu prestei e passei. Aí, a gente ficou com esse grupo de performance SESC Móvel, que fazia os SESCs, que tinha um festival muito grande em Rio Preto, que chamava SESC Móvel de Dança. E aí, a gente participava... Esse grupo do SESC ia participar desse SESC Móvel. E aí, esse grupo, quando acabou, viajou, dançou em todos os SESCs. Quando terminou essa turnê naquele ano de 87, 88, o grupo ia se extinguir. Não, né? Aí o Alves, que era... Não, era o Jorge, que era do SESC nessa época, me chamou e falou, Cleusa, por que você não continua? O grupo é tão forte, tão bonito, está dançando. E como eu tinha sido escolhido pela coreógrafa como assistente de coreógrafa, que ela achou que eu tinha liderança, que não era a melhor bailarina, mas eu tinha liderança. Aí me escolheram como assistente de coreógrafa. Aí, quando ela vinha, coreografava e eu assumia os ensaios, cuidar de tudo. Daí foi um passo para fundar o Balé de Rio Preto, quando extinguiu o grupo de performance. E, a partir daí, faz 36 anos que eu estou com o Balé de Rio Preto como diretora e com meus bailarinos maravilhosos, que 2 estão aqui na minha frente me entrevistando. Muito bom. Fantástica a história, né? Muito linda. Muito legal. Eu sou Passa Olivia. a bola aqui, né? Olivia, que também já trabalhou comigo. Conta, Olivia, toda a tua história. Eu sou a Olivia, intimamente conhecida como Biba, né? E a minha história começa na faculdade, isso em Catanduva, em 1989. Eu prestei educação física, venho de uma família muito humilde, né? A minha mãe lavava roupa para fora, meu pai era sapateiro e faleceu quando eu era criança. E a minha mãe que assumiu todo esse papel de mãe e pai, e juntamente com mais meus 6 irmãos. Eu sou a 7ª filha. E, de todas essas, a única que conseguiu fazer faculdade fui eu. Eu estou completando esse ano 33 anos de formatura. E, na faculdade, eu já tinha uma visão que eu não conseguia entender o que acontecia. Nós éramos em 120 na turma, e desses 120, apenas 2 eram negros. Eu e o Clau. E nessa história toda eu percebia uma questão muito forte de preconceito, né? Já começava pela dificuldade que os negros tinham de adentrarem ao curso superior. E no caso do Clau ainda eu percebia que existia um preconceito muito grande, uma forma muito jocosa de agirem com ele porque ele era homossexual. Isso me doía muito. E aí, quando eu saí da faculdade, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Não está certa essa história, eu só com o canudo na mão, não vai adiantar, eu preciso fazer mais alguma coisa. E aí, na minha época ainda de juventude, lá pelos 14, 15 anos, eu frequentava muito a casa do Imbá, que era um pianista maravilhoso, um senhor negro fantástico, de uma inteligência e de um acolhimento que eu falo e fico arrepiada porque ele foi o meu grande amigo. O Imbá foi uma pessoa fantástica na minha vida, de conselheiro, de pai que eu não tive, né? E frequentando a casa do Imbá, o Imbá sempre com essa história também de vamos cuidar dessa parte do negro, vamos melhorar essa questão da autoestima e tal. E a primeira dancinha que a gente fez foi uma coreografia super pequenininha para participar de um espetáculo que o Imbá montou para apresentar no SESC, porque o SESC estava iniciando os trabalhos aqui na cidade e tal, e precisavam de coisas mesmo que fossem produzidas pela cidade, né? E aí o Imbá foi lá na cara dura e falou assim, olha, eu tenho um espetáculo para apresentar aqui e tal. E lógico que o SESC aceitou e a gente foi fazer essa apresentação. Foi o máximo, né? Super simples, tinha coral, tinha nossa dança, tinha poesia, tinha várias coisas, né? Uma apresentação de entretenimento, né? Mas tudo ligado com a questão das africanidades, né? Das questões afro-brasileiras.
E aí, a partir daí, todo mundo, nossa, que legal, a dança, a dança. Mas eu, na verdade, eu não tinha experiência nenhuma com dança. Nada, o que eu via era o Olodum, e Aí Leaiê, foi até de mim. que era o que eu via na TV, era isso daí. E aí, eu pegava um passinho daqui, um passinho dali, a gente foi montando a coreografia e tal, com mais ou menos umas 10, 12 meninas. E aí, quando a gente fez essa apresentação, o pessoal gostou, falou, não, então vamos continuar. E aí a gente fez mais alguma coisa, fez outra coreografia, fez um espetáculozinho maior, e assim foi passando, até que chegou um momento que o SESC é que ofereceu pra gente uma ajuda que foi fantástica, né, nessa história toda. Em 97, eu me formei em 91. Em 97, a gente encontra Creuza. Aí, a gente fala assim, nossa, Creuza é muito pro nosso caminhão, né? Mas o SESC estava oferecendo e ela falou assim, em 3 meses eu monto um espetáculo e apresento. 1 hora. Uma hora. Sempre creio. É. E aí ela pegou aquelas pérolazinhas pretinhas que a gente tinha um movimento de corpo da nossa expressão Muito bom. de rua, de casa, muito caseira, muito ligado com o pé no chão, e ela vem com o contemporâneo. E aí eu falava assim, gente, será que ela vai dar conta da gente, né? E deu. E deu conta. Ela montou um espetáculo chamado Origem, né? Isso em 97, e ela colocou todo mundo para dançar. Ela fez a iluminação, ela fez a trilha, ela fez tudo. Figurino. Figurino, bolou os figurinos, tudo. E aí, como a gente já tinha aquela pegada assim, o SESC estava bancando a gente nesse sentido. Quase fiquei emocionada aqui. É gostoso, Eu né? ouvi É essa bom história de ouvir, vocês, é maravilhoso. E para mim está sendo muito saudoso voltar nessa história toda, porque foram épocas muito ricas de conhecimento para a gente, porque até então a gente tinha um grupo caseiro e de repente a Creuza vem e mostra que a gente tinha a possibilidade de ir muito mais longe, de fazer muito mais com os nossos corpos. E aí ela fez um espetáculo que ficou maravilhoso. E nós fizemos a apresentação, teatro lotado, ficou lindo a iluminação. Eu tenho as fotos, até poderia ter trazido e não me ocorreu no momento. Mas a iluminação ficou linda, ficou tudo muito, muito bom mesmo. E a gente passou a se amar muito mais. Porque a gente sabia que quando você impulsiona um preto, ele tem potencial para seguir um pouquinho mais. Basta que você dê oportunidade. E é o que eu tinha buscado lá na minha época de faculdade. A gente precisava cutucar essas meninas, esses jovens, para fazer com que eles buscassem a essência deles de existência e não desvirtuassem para o caminho da droga, da prostituição, porque na maioria das meninas, eram meninas mesmo, não eram meninos, né? De cair na prostituição. E de trazer consigo também as suas famílias. Então, isso foi uma coisa muito legal. Já em 98, a Creuza cruza de novo o nosso pedaço com o espetáculo Iabás, que era um espetáculo que falava sobre os orixás femininos. Então, a gente botou em cena Yansan, Nanã, Oxum, e o Imbá veio também junto nessa bagagem como Oxalá, porque Oxalá é o pai maior, então ele tinha que estar presente naquilo Lindo tudo. ele estava, lindo. A gente contou também com o Enoque, né, que também ajudou na coreografia, e a Creuza fez a direção. Então, foram 2 grandes espetáculos que a gente teve. E esse envolvimento da Creuza com a bagagem dela de balé e tal, incorporou com a gente, com o nosso afro, e fez com que a gente progredisse mais um pouquinho, fizemos mais um outro espetáculo que chamava-se Origens África-Brasil. Aí a gente buscou um espetáculo de afro primitivo mesmo, com roupa de palha e cabeça e máscaras, e foi bem interessante também. Ficou lindo também. Eu assisti, com a porque eu sou Dulcineia. mais velha que você. E é legal escutar, porque eu era adolescente na época. Então, assim, eu só escutava e falava assim, vai ter uma apresentação do Dindara, vamos assistir. Mas é legal porque eu não sabia de tudo isso. Da história, né? Muito bom. Pode continuar. E aí, no caso, a coreógrafa nossa foi a Dulcineia Silva. Ela já fazia um trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a gente conseguiu, assim, juntava o dinheirinho, pagava a Dulcineia.
juntava mais um dinheirinho, pagava Dulcineia. E aí ela vinha a cada 15 dias, montava, ia embora e a gente ensaiava. E assim foi, até que a gente fez a apresentação com os músicos ao vivo no palco. E ficou bem interessante também. Então, isso foi algo assim, foi uma passagem que enriqueceu muito esse trabalho da dança afro na cidade. Mas, como tudo tem um tempo de duração, a gente acabou se afastando por causa das questões pessoais de cada um. Uma casou, a outra ficou grávida e tal. E aí a gente foi dando uma mexida, separou, diminuiu o grupo, fizemos outras coisas. E depois, em 2018, a gente cruza com uma experiência nova para a gente, né? Que foi a questão do teatro. Aí entra em cena Gisele Lansone. Gisele Lansone fazendo a parte da direção. A gente fez uma peça de teatro que também tinha um pouco de dança, tinha poesia e falava sobre mulheres pretas da história. Então, ali a gente cita Conceição, a gente cita Marielle Franco, a gente cita mulheres que foram até anônimas, né? Carolina de Jesus, estavam presentes todos ali. E foi um trabalho, gente, muito interessante. A Gi está presente aqui, ela não vai me deixar mentir. Foi algo fantástico a gente trabalhar a montagem dessa peça dentro da minha casa. Eu abri as portas da minha casa e a gente ensaiava a semana inteira. E aí foi uma coisa super forte da gente falar sobre a nossa história enquanto mulher, sabe? Das nossas dores, do nosso sofrimento, da nossa solidão, da mulher preta, sabe? Da luta do dia a dia. Então, tudo isso a gente pôs em cena também. E foi uma outra passagem, assim, da minha vida enquanto Olivia, que também marcou muito, sabe? Foi muito legal essa experiência. Nossa, acho que eu falei muito já, né? Ai, a gente quer ficar ouvindo. Mas aí a gente vai complementando as coisas. Mas essa passagem dentro da dança, do teatro, eu achei que foi muito válido. Enriqueceu a minha vida, na verdade, né? Antes de eu entrar pro Balé de Rio Preto, que eu entrei pro Balé de Rio Preto em 2014. Não, acho que foi até antes. Foi antes. Foi Foi antes. Bem antes. Eu 2010, a primeira vez que eu saí do balé foi em 2011. Na primeira montagem de alumbramento, Então você você já estava como 2008. Acho que estagiária? você entrou em 2008. 2008. Sei que quando eu tinha 14 anos, eu comecei a fazer dança no Justino, né? Eu tô falando agora porque acho que as histórias elas se cruzam assim, né? E o coreógrafo era o Gil. Não sei se vocês lembram do Gil. O que era? Arsênico, Caixa? Arsênico, era o Arsênico. E era uma galera, assim, nós éramos em 20 adolescentes. Aí no meu primeiro dia de aula, eu cheguei todo sem graça, assim, né, olhando, não conhecia ninguém. E só uma garotada branca, assim, né? E eu, o único pretinho ali da turma. Aí, de repente, Creuza, a porta abriu. Isso era... A porta abriu, é um artista, né? Contando uma história, tá? A porta abriu, a fumaça passou. Você era um artista, ué. A fumaça conduziu. E aí entrou na sala o Ícaro Negroni, Mariane Cirilo. A Cirilo. A Cirilo. Que mais? A Daiane, Pamela e a Ariane. Você lembra da Ariane, Caixa? Carol. Caixa. Gente, Caixa. Isso chegou porque a gente combinou. um grande momento. De explicar essa situação. Não, é só um apelido interno. É um apelido carinhoso de Caixa. Eles chegaram, assim, muito felizes na sala. E o Gil meio que já sabia que eles iam chegar atrasados, né? A aula parou. E eu fiquei olhando aqueles 5 pretinhos, assim, pulando e comemorando e gritando. E eu querendo entender o que estava acontecendo, né? Aí, de repente, o Ícaro pegou e falou assim, nós passamos na audição do Balé de Rio Preto. Nós entramos pro balé. Aquilo, e pra mim, assim, ter essa experiência
eu vim de uma classe média, né? Assim, meu pai militar, minha mãe gerente de banco, e, e muitas coisas da questão racial, ela aparecia pra mim de uma forma muito que não dava pra entender direito. E minha mãe sempre assim, Cuida. um Pelé, sabe assim, driblando, né? E não tem nada a ver, não revida não. Mas depois eu ficava sabendo que ela ia no salto alto, lá na escola, apontava o dedo na cara da diretora. Com o menino, não. E para mim foi muito marcante essa cena, né? Porque a partir do momento que eu entro no Balé de Rio Preto depois de 2 anos e eu começo a entender o que é ser um bailarino preto nessa cidade e o quanto foi difícil de arrumar emprego para poder conseguir dar aula e ter que ir em escola e olhar para a cara da diretora e falar, ó, ninguém quer dar aula para você porque você é muito chata e eu preciso de trabalho, você precisa me dar a oportunidade. E isso aconteceu várias vezes, assim, a Thaís Benites, que é uma grande amiga minha, bailarina, professora do Balé de Rio Preto, né, Tudo Balé de Rio Preto. E a Thaís falava pra mim, David, ó, recusei tal lugar, o endereço é tal. Aham. E eu ia correndo, Aham. né? Então aí as coisas foram... Mas assim, tudo demorou muito. E hoje é com muito orgulho que eu falo que eu faço parte de 5 companhias da cidade. E são 5 companhias de nome na cidade. Estou no Balé de Rio Preto, Sim. né? Porque... Onde começou Nossa. tudo isso? Onde começou tudo isso. Então, mas assim, ouvindo tudo que a Olivia trouxe pra gente, ouvindo a sua história, e sabendo do momento que a gente tá vivendo agora, você acha que teve uma mudança falando de tudo isso que vocês trouxeram, você acha que teve uma mudança efetiva? Quando a Olivia fala pra mim, né, de como começou o processo e que vai o primeiro espetáculo e de repente dá aquela acalmada, né? Aí vai pro próximo e dá aquela acalmada. Isso me lembra muito essa ideia dos 5 bailarinos que entraram comemorando e que só dois, eu lembro o sobrenome. Porque os outros 3 não estão mais na dança, né? E isso a gente já tá falando de quase, talvez, 10 ou 15 anos do Dindara, né? E, Carol, assim, eu sinto que não mudou, sabe? É sempre os mesmos bailarinos, não tem outros bailarinos pretos que estão surgindo. Tem os meus alunos que eu fico torcendo, assim, ó, Então, mas eles não surgem pela dificuldade ou porque, entendeu? pela muita dificuldade. É isso que eu falo. É. Olha quantos anos se passaram. Sim, eu acho que tem a ver, sim, com a dificuldade, pela questão de onde estão essas crianças, e precisa ter um outro olhar para isso, para ter um trabalho mais efetivo com a periferia, porque é lá que tá, gente. Tem que buscar esses pretinhos lá. E, por outro lado, também, a questão do preconceito. Sim. Às vezes, é o preconceito da sociedade e, às vezes, é aquela questão da autoestima que eu falei. Às vezes, essa criança ela não se sente capaz. Então, ela nem procura por isso, né? Ela fica recuada. Então, tem que ter alguém que incentive. O dia que eu assisti a apresentação de vocês, lá na UAB, você foi com seus alunos, eu falei, que gracinha. Ele sentou lá na frente e ele ficou que nem um maestro, né? E eu observando, porque eu estava nessa hora como mestre de cerimônias, né, daquele evento. Então eu estava num lugar privilegiado, porque eu via tudo. Quem estava no palco, quem estava na plateia, quem estava dançando, eu observei tudo. E ele ficou que nem um maestro, mas com uma cara tão feliz. E é isso que a gente precisa, de pessoas que incentivem. Porque muitas vezes no percurso que a gente percorreu com o Dindara, nós deparamos com pessoas que falaram, mas Dindara, dança de preto, não precisa, eles não precisam de incentivo, eles não precisam de dinheiro para nada. Quem precisa são os outros. Quando eu comecei a ouvir isso. Isso dói. E foi lindo o trabalho com eles. Para mim foi gratificante, porque eu peguei um grupo, era 12, né, vocês? Assim, cru, sabe? Eles tinham as coreografias que eles faziam, mas tudo muito simples.
E aí ela falou, você vai dar conta? Eu lembro que ela perguntou isso para mim. Eu falei, tudo que eu começo eu dou conta. Respondi para ela. E eles tinham uma vontade louca, sabe aquela vontade que vem lá de dentro? Então, aquilo para mim foi assim, eu peguei eles como filhos, abracei, porque eu abraço tudo, né? Vocês também, abraço com meus filhos. E abracei mesmo. E depois tinha 2 que eram piquititinhos. Aí, eu não lembro o nome dele. Flávio. O Flávio falava, tia, eu não dou conta. É. Falava, não fala pra mim isso. Ninguém fala pra mim, eu não dou conta. Porque tudo que você quer, você dá conta. Hoje ele me encontra, ele me abraça, ele fala, você me deu uma força de vida. Ele fala pra mim hoje, lindo ele tá. Ele me abraça, ele fala assim, mulher, você me fez enxergar quem eu era. Porque eu achava que nada ia dar certo. E você me fez acreditar em mim. É lindo. Isso tudo Foi é maravilhoso. É um massacre social que vem Foi lindo. desde os primeiros tempos dos negros aqui no Brasil. Então, quando você escuta alguém falar para você assim, ó, você é feio, você é feio, você é feio, você vai se achar feio, porque você vai olhar no espelho, né? Agora você vai falar assim, nossa, como que você é lindo, que gato, que voz. Eu sou apaixonada pela sua voz, teu cabelo, esse cabelo encaracolado maravilhoso. Você muda o olhar para você mesmo. Sim. Então, é isso que é a necessidade de se fazer com essas crianças que precisam mostrar que tem alguma coisa dentro, mas tem que ter alguém que acredite, né? Tem que ter uma vontade por trás, porque muitas vezes me parece que é proposital essa questão, né? Sim. De você... E o que, como artista da dança e do teatro, e eu vejo a dança e o teatro como uma ferramenta, né? Pelo que vocês falaram, assim, é muito nítido que é uma ferramenta de mudança na vida de qualquer pessoa que se envolva com isso, né? A dança, ela é muito completa, porque além dela ser um exercício físico, ela tem arte, ela tem tudo, assim, pra mim ela é muito completa. Adoro teatro, né? Mas a dança ali pra mim... É a alma. Então eu acho assim, que nós como artistas, nós temos a obrigação de enxergar esses pontos e de levantar essas questões, mais do que qualquer outra pessoa. Principalmente quando a gente percebe que existe um propósito por trás disso, que é muito maior, que tá para além da arte, de se manter as pessoas que estão lá embaixo, cada vez mais lá embaixo, sabe? E isso é muito triste. Então, eu acho que assim, é um ponto muito importante pra gente levantar aqui na nossa discussão. Dentro da dança, o que está sendo feito hoje, né? Para que se quebrem essas barreiras. A gente conversou muito, eu e o David, durante um tempo, sobre essa questão, principalmente dentro do balé clássico, que é muito difícil, de como é o acesso de bailarinos pretos dentro do balé clássico, né? Como que isso acontece. Então, eu acho que isso é um ponto que seria muito legal. A gente não do balé clássico em si, mas da dança hoje. Toda. Né? O que é que é difícil falar sobre isso, né? De quem que a gente cobra, onde a gente vai, o que a gente faz, qual que é o poder que a gente tem nas nossas mãos, né? É complicado. Você viu? Esse silêncio falou muito. É complicado. Sim. Onde cobrar, né? Olha só, esses dias atrás, eu participo de um grupo de família do meu marido, né? Eu participo do grupo e ele não. E aí, mês da consciência negra, porque novembro ele é recheado de coisas, né? E tem uma das meninas lá, que é sobrinha de uma das primas do meu marido, ela dá aula de dança e montou uma coreografia para apresentar na escola de uma música que falava de pretos tal, e foi até que estava muito bonita a coreografia, com 4 bailarinas brancas. Num espetáculo que era para falar da consciência negra. E aí, uma outra prima que é advogada, a Lúcia, ela é super articulada, ela falou assim, olha, ficou maravilhoso o trabalho. Ela elogiou, ela fez um texto maravilhoso elogiando tal, mas ela falou assim, tá faltando representatividade. Aí entra um outro comentário. Mas a escola em que ela dá aula é pago e não tem alunos pretos porque eles não têm dinheiro para pagar. O que a Lúcia fala? Que essa outra prima. Ela falou assim, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou patrocinar 2 alunas para você colocar no seu grupo. Eu vou pagar para elas fazerem aula de dança. Para que no próximo ano, quando você tiver que fazer a apresentação, tenhamos bailarinos pretos lá.
porque isso é muito importante. E se alguém não ajudar fazendo alguma coisa, nunca vai acontecer. E como ela tem um poder aquisitivo melhor, ela vai pagar para essas 2 bailarinas estudarem. Ela vai pagar uma bolsa para essas meninas para modificar essa situação, né? E a partir daí, quando essas 2 estiverem lá, elas vão entender que elas foram incentivadas e elas vão crescer. E elas também vão poder fazer a mesma coisa. A gente faz uma qual que é o termo? Quando você multiplica. Uma corrente. Isso, você você passa a ser um multiplicador de ações. Então, vai acabar ficando natural a gente ter bailarinos pretos dançando. Mas, assim, eu penso que a gente vai modificar muita coisa com outro olhar, mas a questão do preconceito, ela é muito marcante. Isso daí não vai acabar. É porque também tem uma questão assim, né? Eu passei por uma experiência uma vez lá na Isadora. A Isadora era uma escola de dança, Sim. né? Aqui em Rio Preto. E era uma turma de balé iniciante. E tinha, assim, filhas de médicos, filhas de políticos, né, Carol? Assim, aí, de repente, entrou uma família preta com 3 crianças. E eles começaram a observar minha aula, né? E o pai começou a chorar no meio da aula. E eu, naquela situação, né? Assim, dando uma aula e vendo aquele moço enorme chorando. E eu não via a hora de acabar a aula para poder perguntar o que estava acontecendo. E, ao mesmo tempo, muito feliz deles estarem ali. A hora que terminou a aula, eu peguei e falei assim: oi, tudo bem? Como que é o nome do senhor? Ele se apresentou, eu me apresentei, e ele não parava de chorar. Ele pegou, eu falei assim: vocês vieram para conhecer a escola? Ele falou assim: eu vim para conhecer, mas os meus filhos vão ficar, porque você é preto. Aí eu: sejam bem-vindos. E, enfim, virou uma amizade de anos, assim. Virou uma amizade de anos. E porque aí dentro disso que você falou, né, dessa oportunidade, também vai muito dessa professora, como vai olhar para essas meninas, né? E porque, por exemplo, antes de chegarem na Isadora, as meninas faziam parte de uma outra escola onde elas pagavam a mensalidade e elas eram colocadas no fundo próximo da coxia. E esse desenho na minha cabeça, Nossa, é muito cruel, né? doloroso. É doloroso. Maria. Então, ali, para aquele pai, era como: eu vou pagar a mensalidade, mas isso não vai acontecer nesse lugar, Sim. né? É muito marcante. É muito marcante. Muito marcante. Eu acredito, assim, que a gente precisa realmente repensar na nossa cidade como que a gente pode agir, né? Porque, assim, tem muitos projetos, né? De contraturno, de escola. Inclusive, acho que você trabalha em um deles, não trabalha? Isso, do Projeto Mundo Novo. Isso, do Projeto Mundo Novo. Então, dentro desses projetos... Nossa, sabe o que me ocorreu agora? A Grazi, do Origem, é a coordenadora do projeto. Olha aí, tá vendo? Foi a menina que eu... Ela Foi, Ela era do Dindara? Aham. Nossa, ela não me conta essa história. Ela, eu pergunta, pede pra ela te Pergunta contar um pra dia. ela Grazi. era e era pequenininha mesmo, a minha pequenininha. Eram os 2 menores, era o Flávio e a Graziele. Eles tinham 10 anos. Eu dei bolsa no balé, eu lembro, pra ela Gente, ela é uma pra boneca, ela é uma como boneca chama? hoje, A imagina. que dançava pra chiquinha. caramba. Andressa. Eu dei bolsa no balé, dei pra Andressa Olivia. Lira, né? Andressa. Quem que não lembra dela? Eu dei bolsa pra ela Maravilhosa. aprender e dar aula no Dindara. Eu falava: você vai aprender pra você dar aula. Aham. Acabou dando aula, Ela né? deu aula bastante tempo. Hoje ela é Falava, você vai secretária em Onda Verde, da Secretaria da Assistência Social. Tem uma loja, Aham. né? Tá, cresceu, Não, ela fez me vê também, faculdade, ela faz a formou, maior fez pós. festa. E isso que a gente queria que todas passassem, sabe? Cada uma vinha com uma história de vida. A Érica, por exemplo, lembra da Érica? Lembro. A Érica, hoje, ela é assistente social, está formada,
concursada, está trabalhando aqui agora em uma cidade aqui perto. Uma cidadezinha aqui perto, eu não lembro o nome agora. Mas cresceu. E era isso era uma das intenções que a gente tinha enquanto a dança. Fazer da dança um veículo para que elas, na maioria, no caso, né? crescessem na vida como pessoas. Que elas não deixassem de enxergar a origem, de onde a gente vem, a nossa origem, a nossa história de vida, os nossos costumes, os nossos hábitos, a nossa musicalidade, e pudessem ser sujeitos de direito mesmo, sabe? Que pudessem falar de igual para igual com outras pessoas, que elas não precisassem mendigar nada para ninguém. Porque elas hoje elas são, né? Sim, todas. A Kelly é professora de matemática. Todas. A Márcia Mota é enfermeira, elas trabalha falam comigo concursada. Que legal. Para você ver que quando existe, né, um cuidado, funciona. Lógico né? que funciona. Sim. Muito funciona. Porque para mim eles eram assim, minhas pérolas, né? Porque você pega um grupo que está começando limpo, porque você pode fazer deles alguma coisa, é diferente você pegar já bailarino formado. Chega já se achando, sabe? Sou. Porque eu pego um monte com de... vícios de técnica, Durante né? esses 30 e lá vai cacetada de anos que eu tô na dança, chegou gente que eu tive que derrubar de varinha, porque era estrela. Tive que derrubar. Tive que derrubar de varinha, porque chega estrela, sabe? Se achando. E eu tive neles um grupo aberto, sabe? Tô aqui pra você. Então, meu bem, eu catei aquilo assim e falei, não, vocês vão ser o máximo. O máximo, o máximo, o máximo. E o meu trabalho com eles era isso, levantar a autoestima, fazer eles acreditarem neles, que eles eram capazes. Esse foi o meu trabalho com o Dindário. Eu quero sair daqui e deixar todos com confiança, com garra de continuar essa luta. Por isso que eu falava para ela, você vai fazer aula e você vai continuar. Lembra? É você também. Eu falava, vocês são responsáveis de dar continuidade nesse trabalho. Por mim, nunca teria terminado. Por mim também não. Mas são as coisas da vida, né? Não tem jeito. Mas foram coisas bem importantes na vida da gente, né? Você lembra que a gente fez a abertura do Festival Olhar a Dança, que o Sesc fez? Nós fizemos a abertura e depois, sabe quem veio dançar? Balé Folclórico da Bahia. Foi lindo. Era novinha. Gente, fantástico. Que eles levaram todo mundo pra rua. Fantástico, maravilhoso. E eu era coordenadora do Olhar a Dança, né? Diretor. Sempre foi o Zebrinha, ele diretor? fundou, né, lá. Ele fundou. Porque eu que criei o Olhar a Dança, né? Eu fiz o projeto, levei pro Sesc e eles acamparam o meu projeto. E aí eu fiquei coordenadora do Olhar a Dança. Enquanto foi grande, eu fui coordenadora. Né? Depois aí resolveram mudar toda a história e acabou. É que eu acho que esse era outro ponto importante da gente tocar, porque assim... Hoje seria uma Joinville isso daqui se não tivesse parado. A impressão que eu tenho é que Rio Preto passou por uma época dentro da dança que foi tipo um topo, assim, que essa época de 96 até 99, que tinha o Olhar a Dança, e, gente, era uma loucura, vinham companhias do país todo, as companhias Eu que trouxe faziam até Brasil. Débora Coker, Era lindo, era E lindo. Até Débora lotava. Coker eu trouxe. Lotava, porque pro Olhar a as Dança. academias dançavam e depois vinham os grupos, né? E os grupos de Rio Preto tinham um destaque. Então, eu comecei a dançar nessa época depois de assistir um Olhar a Dança. E aí foi minguando. E hoje Acabou. é um silêncio, assim. Então, mas isso tudo depende também de gestão, né? Sim. Eu Depende de gestão. tentei continuar, mas não é difícil gestão se tá você difícil não faz um tem uma tempo, hein? entidade, né, que te... Exatamente. Não dá. Que olhar, uma né? pena, Que olhar porque que a cultura... que essa gestão, né, cultural tá tendo para esses... E a questão de que... Para esse movimento da dança, A né? dança é sempre o primo pobre, né? Porque o teatro, a gente tem o FIT aqui. É. E o Olhar a Dança, nessa Era época, era maior. que o FIT. Era maior que o FIT. Nessa época. Porque entendeu? vinha gente de todo lugar pra cá. E grandes O companhias. FIT não era nem grandes internacional companhias. nessa época, se não me engano. Era só Festival Nacional. E o Fórum de Dança, ele era quase que uma tentativa para ser o que foi um dia dança ou não? Eu acredito... São projetos Não, mesmo... eu acho que é diferente. Eu acho que foi uma tentativa de trazer um festival diferenciado de dança contemporânea específica pra cá,
mas eu acho que não tinha nem a pretensão de ter a amplitude que tinha um olhar à dança. O Olhar à Dança era muito grande. Muito, Era mesmo. muito lindo. Era muito legal. Nossa. A gente fazia do... Como que chama aquele complexo que tem do lado do Sesc ali? O Centro Regional. É o Centro Regional de Eventos. Ali era alojamento. Embaixo das arquibancadas, fechava tudo e fazia camarins com camas, porque o pessoal chegava, tinha onde alojar, porque eles ficavam alojados ali. Montava todas as beliches, tinha cortina fechando para cada grupo dormir, se alimentar. Tinha nas escolas, fazia alimentação. Então, era uma coisa muito bonita, muito grande. E vinha todas as cidades para cá. E alojava ali, e alojava em escolas também, porque era muita gente. E sempre o encerramento era com a melhor companhia que tinha no momento. Quaser, Nossa, Baleares de São maravilhoso. Paulo, Palácio das Artes, Débora Couto. Veio todo. O Balé Folclórico da Bahia, Balé quando Folclórico, eu estava com eles. Tô tentando lembrar os outros. Foram vários. Foram vários anos que eu fiz Olhar à Dança. Nossa, Cena durou quanto 11. Cena 11. Durou quanto Nossa, tempo? muitos anos. Muitos anos. Quando Nossa. acabou, eu quase morri junto, Eu porque era imagino. minha 13, cria sei lá, aquilo, né? fica mais, eu acho. Muito tempo. E assim, para ver a importância, a Creuza falou do Sesc, a Olivia falou do Sesc no início delas, o Olhar à Dança era do Sesc, a importância da gente ter um Sesc aqui, né, ativo. E eu sinto que, assim, dependendo de quem tá ali à frente da dança, o Sesc, ele tenta sempre trazer mais coisa, né? Mas eu sinto que... Eu não sei o que tem que ser feito. Com a dança, a gente aqui. perdeu muito perdendo Perdeu. Olhar à Dança. Porque Olhar à Dança virou, depois, uma coisa menor, né? Que trazia um grupo ou outro com oficinas. Mas aí já não tinha aquele glamour, aquela coisa de reunir o pessoal da dança e fazer o pessoal querer vir para Rio Preto, né? Então, mas eu acho, Creuza, que nessa questão, o Sesc ele perdeu muito porque houve um corte violento de verbas. É verdade. Né? E foi nessa época aí que o Olhar à Dança acabou ruindo, né? Modificando o formato e aí a população que perdeu, infelizmente. Porque se não tivesse parado hoje, era mais que Joinville aqui. Porque já era muito grande. Já Né? era muito grande. A gente tinha muita gente vindo para cá, né? Da dança. Sim. Pessoas que a gente não teria chance de ter contato, né? Por exemplo, hoje a gente tem internet, então quem quer assistir um espetáculo de qualquer uma dessas companhias vai lá e assiste, não sei o quê. Mas era o ao vivo. Faz quanto tempo que não vê uma companhia dessas enormes pra cá? Faz tempo. Quando vem uma companhia menor. Mas Já quando pra vem 200 também, a pessoas. gente tem que falar outra coisa, que as pessoas de Rio Preto não vão assistir os espetáculos. Mas porque nessa época do Olhar à Dança, a gente tinha uma plateia pra dança. Isso se perdeu. Então, pensar também como que a gente vai captar essa plateia, preparar as pessoas pra assistir a dança. Isso, porque as pessoas não têm o hábito. A pessoa comum, ela não tem o hábito de assistir a dança. Porque ela fala assim, eu não entendo, esse pessoal pulando, né? Por que eu vou gastar tempo com Né? isso? Então, e como que naquela época aquilo lotava? Você não conseguia entrar. A gente começou no Natalone, na quadra do Natalone. Mas com certeza o primeiro não tava lotadaço. Isso é uma coisa que as pessoas vão vendo. Nossa, que uma legal. formação de Não, já público, começou né? lotado. Olhar a dança começou. Porque as grandes companhias estavam, então Chamam, todo né? mundo queria ir, né? Na época do fórum de dança, né? Do fórum de dança, eu lembro que a primeira vez que eu fui assistir foi com o Balé de Rio Preto, que estava apresentando Lua Vermelha. Aí no outro dia foi o espetáculo do Zamora, no outro dia foi o Terra, da Capelli. E assim, casa cheia, né? E eu lembro também, eu tenho uma memória de que naquela época a Casa de Cultura e as escolas de dança, elas estavam muito cheias também. Mas porque a cidade estava num movimento, assim, menor, né, do que o olho da Mas época. ainda tinha um movimento, né? As crianças tinham como A olhar memória ainda estava, né? Até escola de dança de salão. Tinha, no Olhar a Né? Dança tinha Que era um tudo, negócio né? que a recepção lotada, porque tinha uma outra turma fazendo aula. Hoje tá um outro lugar, né, assim. Porque não tem referência, né? Exato. Voltou a ter Não uma tem grupo. Mas eu sinto que voltou a ter uma referência, com raras exceções das escolas, lá de trás.
sabe? Então, assim, aquela referência do balé clássico, que o pai e a mãe quer ver a filha de rosa em cima do palco, é essa. Que é uma referência... Quase que de um sonho, né? Isso. Um sonho da mãe de menina. E uma coisa muito elitista, que voltou a se formar, né? Eu sinto que Rio Preto tá nessa fase agora. E é uma fase esquisita, né? Pra gente que dá aula, é bem... Às vezes quando eu tô dando aula, assim, que eu vejo uma menina se destacando, né? Eu olho e falo assim, gente, por onde eu começo Pra fazer ela crescer. pra fazer ela crescer, né? Só que é tudo muito difícil, né? Porque como que você... É pensar em tudo, né? Do deslocamento de um bairro pro outro. Sim. Aí a família vive uma vulnerabilidade social. Sim. Né? Então, como conduzir tudo isso e como que você... Mostra que isso também é importante pra família. Isso. Porque quando você pega uma criança dessa, você não pode olhar só para ela, você tem que olhar todo o entorno. Isso. Todo Mas o é o que, na entorno. verdade, a gente fazia com o Dindara, né? É. A gente pensava As naquele famílias serzinho iam e a ali, família né? junto. Ia lá, ficava junto, dava maior apoio. Elas acreditavam em mim, graças a Deus. Eu acho que hoje essa questão que você coloca, David, é levar essa história, essa questão da dança, né, desse mundo, para o território dessas crianças. Eu acredito muito nisso. Se você pega essa criança lá no território, a família está próxima, está tudo ali. Porque às vezes a gente quer assim, não, vamos levar para o teatro municipal, porque ela precisa conhecer o teatro municipal. Precisa. Não precisa. Mas no dia a dia dela, você tem que pegar ela ali. Porque se ela for para o teatro municipal, quem vai levar? O dinheiro do ônibus. Porque, nossa, quantas vezes eu não colocava as meninas no meu carro e levava, porque não tinha dinheiro para o ônibus. Verdade. Quantas vezes? Aí eu dividia. O embalo levava no carro dele, eu levava no meu. Porque a gente não tinha como bancar. Então, punha no carro e levava. Ou fazia um lanche, levava, todo mundo comia o lanche, sentava ali, porque não tinha como ser diferente. Entende? Então, eu acho que um pouco da gente mudar esse cenário é fazendo isso. Levar a dança para o território e lá, sim, você vai descobrir, sabe, de repente, monta uma tarde de audição. A mãe pode levar o filho um sábado à tarde, leva o filho menor, o maior, todo mundo vai fazer alguma coisa, uma tarde de dança, de expressão, sabe? De ir descobrindo, né? Desbravando isso. De vocês que são bailarinos já, que tem toda essa pegada, que tem toda essa postura, de ir fazer uma aula aberta com as crianças, propor para os diretores de escola essas experiências, porque assim você consegue colher, sabe? E fazer com que eles consigam ter um outro olhar para esse lado da cultura, porque hoje as crianças eles querem só celular. Celular. E isso vinga muito, porque eu fiz um projeto uma vez, não sei se a Carol lembra disso, um projeto de dança nas escolas. E a gente dançava um chorinho, eu lembro. E aí eu levava os bailarinos para as escolas da periferia, era 30 escolas que eu atendia, um projeto que eu fiz para o esporte, foi. E eu levava os bailarinos e fazia eles dançarem. Muitos não gostavam, mas ia, porque a criança... Mas tinha uns que não ficavam bravos. Eu levava para as escolas da periferia, nesse projeto. E dessa aula, depois da apresentação deles, tinha tipo um workshop. Aberto. Não era workshop, era uma aula. Naquela época não existia workshop. A gente dava uma aulinha para quem queria vir. E vários vinham fazer, né, Carol? Vinham vários alunos que queriam fazer e tinha essa aula. E dessa aula, sempre eu ficava ali com o piscinê, né? Eu escolhia alguns que eu via que se destacava e dava bolsa no balé. E aí, do final de todo esse projeto, a gente fazia uma grande apresentação no Natalone, em algum ginásio de esporte. Era o final do projeto. E nesse projeto, eu dava bolsa para quem se destacasse no projeto, né? E aí saiu a Andressa Miyazato, que hoje é a primeira bailarina da Áustria. Sim. Saiu desse projeto. O Frank Aguilar, vários, Tony Siqueira,
Não vou lembrar o nome de todos, mas saíram vários A bailarinos. Natália também que nessa... foi disso, Não, a foi? Natália foi da Casa de Cultura. Não, a Natália foi E aí eu acho que foi essa segunda etapa, porque teve a... Como chamava? Era Infantíades. Infantíades, isso. Infantíades. Nossa. Ixi, eu Isso, era dancei, Infantíades. Nunca fui escolher. Na infantil, sabe quem que eu levei? Porque eu já era professora de educação física nessa época. A Andressa Ferreira. A Andressa Andressa e a Daniele Lima. É. As duas. Eu dava aula de educação física numa escola, que para mim teve uma história muito legal também. Eu estudei lá quando eu era criança, né? No Salgado Bueno. E depois de formada, eu fui dar aula nessa que escola e ainda tinha os meus professores da época que eu era Olha que criança, legal. dando aula. Eu acabei dando aula com alguns. Isso foi muito legal para minha vida. E aí pego a Andressa, pego a Daniela, as duas sentadas. Não faziam nada, assim, não queriam jogar, nada. Queriam ficar sentadas. Eu falei, gente, vamos dançar? Ai, dançar? Vamos dançar. E aí eu fiz a inscrição na Infantíades e a gente foi fazer uma apresentação no Palestra. Faz tempo mesmo. Faz tempo, muito tempo. E a partir daí eu puxei as duas para o Dindara. E a Andressa, ela era um fenômeno. Ela tem Não, ela tinha uma ginga, coisa, uma rapidez força. no movimento. Ela tem uma Uma energia. Ela tem. Muito 10. E foi aí que eu consegui, você contando da sua história, eu lembrei de como foi que eu captei essas duas meninas, né? Ixi, eu captei muita gente nesses bem negócios legal de projeto de dançar, né? Nas escolas. A gente dançava em muito, né? Muitos lugares. Na Sim. praça, na rua, fechava a rua, botava o linóleo no meio do asfalto. Nossa. E dançava. Então, mas aí, por que essa... Olha isso. Que a gente conseguiu chegar num ponto, né? Por que tinha plateia quando tinha Olhar a Dança? Porque tinha isso, tinha Infantíades, que era dança dentro da escola, as crianças ganhavam bolsa. Tinha, tipo, balé, que era uma companhia enfiada em tudo quanto é canto da cidade. Depois veio a segunda fase, que foi a Casa de Cultura, que foi ali de 2002 E pra aí frente. também saiu vários bailarinos que saiu Isso dali. foi, né? Então, assim, é a questão da gestão, né? Quem Gestão. está à frente, qual é a Exato. importância que a pessoa dá ali, Exatamente. né? O trabalho de base é esse, né? É, porque a intenção era essa, você fazer acontecer e que essa criança gostasse daquilo e continuasse, se profissionalizasse na dança. E muita gente se profissionalizou. Do balé de Rio Preto, tem gente no mundo inteiro dançando. Mas aí tem a As questão donas de academias de Rio Preto, a maior parte passou por mim, pelo balé de Rio Preto. Mas é onde se quebra um outro preconceito, que é o preconceito de dança, mas você não vai trabalhar, não? Mas Vai ter uma- isso eu ouvi outro muito, lugar, ouço lugar, até né? hoje isso. Sim. Por que você não arrumou uma profissão que te dá dinheiro, que te desse hoje sustentabilidade? Porque eu não tenho. Porque a minha vida inteira eu vivi de dança. Hoje, não é vergonha não, mas eu dependo do LOAS, que é uma ajuda. Sim. Por quê? Porque eu fiquei ali, naquele mundo da dança, com a minha companhia, e eu acreditava que isso ia dar. Não deu tudo, né? A gente sobrevive hoje. A gente não vive da dança. A gente sobrevive. Porque é difícil. Porque falta reconhecimento, né? Falta. Tanto que Falta todo mundo tudo, acaba né? indo, tem a dança tá sempre presente, mas acaba achando uma outra coisa. Então eu vou fazer alguma coisa para poder dar aula, para conseguir manter ali, né? A Creuza não dança. fez nada, ficou na dança. Dançou. Foi nessa que É eu que fui na- pro teatro, por exemplo. Sim. Eu acho que, na verdade, a dança, ela entra na vida das pessoas como um hobby. Por isso que as pessoas não acreditam muito que a dança pode ser uma coisa de renda mesmo, que vai te dar um futuro, que você vai fazer o teu pé de meia com a dança. Coisas que são diferentes de quem dança na Europa. É O outra dançarino história. lá Não, tem uma meu outra filho pegada. foi fazer dança. Ele parou o curso dele para fazer dança. Eu quase matei ele. O Rafael. Vai se formar em dança. Eu falei, no Brasil, Rafael, ele saiu da engenharia nuclear para fazer dança. Quero matar. Eu quero Gente, mas você que está assistindo, que quer seguir na dança, siga. É possível. É Não, possível, mas É difícil. tem que ter É difícil. garra, tem que ter força, Você tem tem que que ter gostar. vontade. Porque, bem, não é fácil. Sobreviver. Não é dança, é cultura no Brasil, gente. É a cultura no Brasil não tem respaldo. É uma luta constante. E a dança eu acho que é a que mais é cheia de preconceitos. Tipo, você é homem vai fazer dança, você vai virar gay. Entendeu? É tudo. Menina que vai fazer dança, cuidado, hein? É tudo assim, né?
Então, assim, é um... E isso é mentira, eu falo aqui. Porque eu tenho um filho, chama Rodolfo. Vocês conhecem. Sim. Não tem nada a ver. O cara é... como que eu vou usar esse termo? Namora Deus e todo mundo. Namorava, né? Hoje ele tá casado, tem filhos. E o povo caía em cima dele também, falando que fazendo dança, não sei o que lá. uma É coisa o preconceito que quem dança... E não tem nada a ver, gente. A dança é para todo mundo. É uma coisa... É que na cabeça de muitas pessoas, e acredito que isso tinha melhorado um pouco, mas depois de tudo que a gente passou, né? Aqui no país, isso voltou de novo, essa questão desse preconceito relacionado às escolhas de vida das pessoas. Antes da pessoa saber, você é um bom bailarino, a pessoa quer saber mais se você é gay. Entendeu? Então, é uma inversão, Horrível assim, né? isso. Que não tem nada a ver. Horrível. É horrível, né? E o Rafael também, meu filho, que tá fazendo dança. Não tem nada a ver. Mas é o que ele gosta. E por quê? Porque minha mãe fez, eu quero seguir o caminho. Sim. Então, tem que fazer o que tem vontade. Tem que fazer. Tem que acreditar naquilo que você quer. E aí você vai, você cresce. Só que a gente, querendo ou não, a gente não tem respaldo ainda, né? Espero que um dia tenha, né? Porque tá difícil. Sim. Gente, a gente tá caminhando pro final, infelizmente, porque tá um papo muito gostoso. Eu ficaria horas aqui, né? A gente gosta de falar pouco, né? Então, assim, o que eu queria saber de vocês é planos agora para esse futuro que tá aqui. O que vocês têm de planos dentro da dança, ou dentro do teatro, ou da vida de vocês? Vamos fazer um espetáculo juntas, Isso. contando toda essa história no palco. Olha, eu acho que esse podcast aqui, na verdade, era uma reunião. Já é. Pensando já nisso. Já fomentando essa ideia. Não, eu acho muito legal tudo isso. É uma ideia bem interessante, né? De fazer uma história da dança. Eu acho que seria muito, muito valioso enquanto material, né? Eu tô percebendo, assim, que eu tô entrando já para ancestralidade, né? Que quando as pessoas precisam de alguma referência relacionada com... Não só com a questão da dança, né? Mas com o meu envolvimento com a comunidade negra, essa questão de batalhar pelos direitos e tal. E agora eu tô pleiteando para entrar no conselho, né? Já participei do conselho uma vez, estou pleiteando entrar de novo, tem uma vacância ali, de estar mexendo com isso. A gente precisa trabalhar essas questões raciais e o lado cultural ele é muito forte, ele é muito importante. Isso mostra a nossa história, né? A gente tem que trabalhar isso. E, de repente, pode ser que apareça alguma situação para a gente fazer mesmo, né? Com relação a isso. Acho E legal. nós vamos estar aqui para produzir essa dupla. Totalmente. Aí, Creuza, agora é com você. Gente, eu tô aposentando a sapatilha, a calcinha. Não. A Creuza estava aposentada já, mas a gente arrancou ela da aposentadoria ano passado. Isso aí. E quais os seus planos agora? Eu sei que você tem o bloco do Saci, mas e aí? E aí, não sei. Eu não sei, porque eu tô com 69, vou fazer 70 em julho. Tô uma senhorinha, né? Não. Não, Cris. Parece. Não sei. Eu acho que o Balé de Rio Preto tem tudo para continuar depois dessa retomada, né, toda. Eu acho que a gente tem tudo para continuar. É desenvolver projetos, né? Que a gente tem várias ideias, eu acho que é o caminho. E a minha vontade é desenvolver projetos também que envolva a comunidade, que faça esse trabalho, sabe, de trazer novos bailarinos. Tudo bem que hoje a gente não tem uma escola, mas todos dão aula. Os bailarinos dão aula, estão vendo o que está acontecendo, estão vendo as crianças que estão aí precisando. Eu sempre falei, eu quero bailarinos negros na minha companhia. Sempre falei isso, sempre. Mas não tem. Se a gente não formar, eles não vêm. Entendeu? Exatamente. Então, a gente tem que trabalhar esse lado, Tem que criar. sabe? Enquanto eu conseguir andar, nem que for de bengala, eu vou lá. Da bengalada, vou cutucar todo mundo. Creuza não faz mais isso, tá, Creuza? Não, eu vou, porque assim você cresce. Quando você pega firme, ninguém, David, se você deixar à vontade, cresce. Se você chega junto e faz a pessoa entender a responsabilidade, o compromisso,
é outra coisa. A pessoa cresce sabendo o que ela precisa fazer para ela chegar onde ela quer. Os limites, né? De É, ser os um limites. profissional. Eu falo sempre que o balé pode ser uma coisa elitizada, mas ele te dá isso. Te dá disciplina, te dá... E tem que ter. Porque se você vai de qualquer jeito, de qualquer forma, você sai dali do mesmo tamanho. Eu brinco no negócio da bengala, da varinha. Mas é necessário ter uma pessoa forte que te encaminhe. Que seja não é uma mãe que passa a mão na cabeça, É um mas líder, né? um líder que te, sabe, é por aqui. Você tem condição, então vamos investir nisso. Agora, se você deixa aí do jeito que quer, ninguém vai chegar em lugar nenhum. Você pode ter certeza. Isso você tem que ter. Então eu brinco, né, que eu vou chegar com a minha varinha, mas não é a varinha de bater. É a varinha de fazer a pessoa entender a responsabilidade do que ela quer na vida dela. Eu quero dançar, então eu vou dançar de verdade. Não vou lá só fazer aula, faltava o dia que eu quero. Não é assim que funciona. Se eu dou uma bolsa para uma pessoa, eu sempre exigi. Você não pode ter 2 faltas no mês, senão você perde a bolsa. Por quê? Senão a pessoa, de graça. É assim que funciona. Sim. Então, você tem que ter pulso firme. Você tem que ter. Isso não tem jeito. É disciplina. Você tem que ter autoridade com quem você trabalha. Eles têm que confiar em você. Você não precisa ser carrasco, mas você tem que confiar. Eu já fui carrasco muito, vocês sabem disso. Já fui. Teve épocas que eu era mesmo. Porque era a forma de fazer a pessoa ir. E todos foram. Todos foram. Mas é a questão da evolução Tá aqui, também, ó, né? todo mundo que passou por mim. Ó, todos cresceram. Então, você tem que ter. E quando eu não era de chegar firme, forte, eles brigam comigo. Você não tá mais exigente igual você era. Foi o que aconteceu esse ano. Eles brigam. É porque, na verdade, precisa dessa liderança, né? Precisa desse impulso. Tem, porque senão vai de qualquer jeito. E nada de qualquer jeito cresce. Sim. Não cresce. Então, tem que ter disciplina. Tem que ter, não adianta. Sim. Então, assim, gente, como pessoas que... Nós estamos no meio do caminho, né? Nós não somos o início da dança, a gente ainda tem um caminho, mas a gente já chegou, né, numa certa idade. Então, assim, a gente queria agradecer muito. Já quer ver os nossos alunos Isso. vindo. Sei que hoje bailarinos dançam por muito mais tempo e, assim, isso é incrível, né? Porque antigamente bailarinos da nossa idade não estariam mais dançando. Mas, assim, em nome, acho que de todos os bailarinos aqui de Rio Preto, nós Eu gostaríamos... dancei até antes da pandemia, gente. Foi mesmo. A gente Estava gostaria ali. de agradecer, assim, as lideranças que vocês são para as pessoas da dança, do teatro, da comunidade que vocês fazem parte. Com certeza, muitas pessoas se espelham em vocês, né? Eu não conhecia tanto a história da Olivia, eu gostei muito de saber, assim, eu fiquei encantada, ficaria muito tempo aqui escutando. Da Creuza, né? Já sabia, porque, assim, ela foi vivência, né? a minha líder ali, né? Então, assim, gostaria de agradecer muito em nome de todos os artistas da dança, da Companhia Apocalíptica, esse papo que a gente teve. E dizer que eu tô muito feliz desse espetáculo novo que vai surgir, de vocês duas, e que a gente tá esperando ansioso. O espetáculo vai chamar As Vovós. Muito obrigada, gente. Não, 60 a mais. 60 mais, 60 ótimo. mais. Eu vou fazer um espetáculo chamado 60 a mais. Só Ah, eu com acho artistas legal, mais acho de ótimo. 60. Bom, como a Carol agradeceu, acho que eu também quero agradecer. Quero agradecer a Creuza por tudo, pela oportunidade, por todo esse caminho que você abriu. Viu? Te amo, Te adoro amo também. muito. Amo os dois. Ai, E amo você também. Achei que ia ficar de fora. Não, De jeito nenhum. E obrigado por todo esse caminho que você abriu e continua abrindo. Eu agradeço. E eu também. tenho orgulho disso. Tô aqui que porque legal. você passou por esse caminho, Que abrindo. bom. E eu tô Obrigada. feliz porque os 3 passaram por mim. Tá vendo? Isso é a história da vida da gente, né, Creuza? Isso é muito bom. Da gente conhecer pessoas, impulsionar, fazer amigos. E eu acho isso fantástico. Hoje eu estava conversando com a minha psicóloga e eu falei isso para ela. Falei, olha, eu não sinto essa coisa. Tem gente que não quer envelhecer. Para mim, isso é maravilhoso. Eu também. Porque Tem olha problema. quanta coisa está acontecendo, quanta coisa boa, quantas pessoas passam pela vida da gente. Eu acho isso maravilhoso. lindo. É divino. É divino.
E graças a Deus a gente está aqui, né? É divino ter gente no mundo inteiro que fala assim, olha, saí de lá, olha. Sim. Né? É legal, muito bom. Ou até quando a gente olha, né, e fala, nossa, cresceu, né? Vixe, isso é muito bom. Olha Né? onde chegou. Isso é muito E eu fiz bom. parte, né? Bom, gente, é isso. Obrigado. Chegamos ao fim desse Mesa Cast aqui da Companhia Apocalíptica, desse inventário de oralidades. E muito obrigado e até o próximo episódio.